Glória a Deus. Que bênção, né? Queridos, pastora, ora por mim, pastor. Eu sei. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar pela vida, então, do pastor Vanderlei. Estenda as suas mãos. Ele vai ser mensageiro do Senhor nessa noite. Ele já preparou algo no coração dele. Ele já se preparou, mas ele é o canal, ele só é o vaso. Ele precisa da dependência do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós te entregamos a vida do teu filho nessa noite, Pai. Pedimos, Senhor, que cada um que entrou aqui nessa noite, Pai, que os olhos espirituais, os ouvidos, Senhor, estejam antenados, abertos para a palavra que será ministrada. Nós repreendemos todo espírito, Senhor, nessa noite de distração. Levamos todas as mentes cativas ao conhecimento de Cristo, à revelação da tua palavra. Que os corações sejam abertos, disponíveis para a semente que será semeada nessa noite, que ela venha dar muitos frutos para a glória do nome de Jesus. E entregamos a vida do teu filho, Senhor. Pai, tu sabe que ele preparou, tu conhece, tu sonda, tu conhece o temor do teu filho pelo teu nome. E te pedimos, Senhor, que o Senhor use com liberdade nessa noite, que ao abrir dos seus lábios, que do seu interior fluam rios de águas vivas, Senhor. Toma o teu filho nas tuas mãos. Nós oramos, gratos por tudo, Paizinho, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Podemos se assentar, querido. Querido, Obrigado, amado. É engraçado, né? A gente faz... assim, por mais que a gente esteja aparentemente acostumado com isso, dá um friozinho na barriga, a mão começa a suar, dá um tremorzinho na hora de compartilhar a palavra. Queridos, por que eu pedi para que a pastora Renata orasse por mim? Foi algo que eu conversei com Deus no início do meu ministério. Eu falei, Senhor, todas as vezes que eu for ministrar a sua palavra, eu gostaria de receber a oração de alguém. Eu gostaria que alguém orasse por mim, porque isso me tranquiliza, sabe? Enquanto ela vai orando, eu vou me tranquilizando. Deus tem seu modo de tratar com cada um, né? E, querido, eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração com a igreja nessa noite e que é algo que eu coloquei como propósito para esse ano de 2024 na minha vida. Eu queria ler um texto com vocês, mas não é o texto básico da mensagem, mas é apenas para me fazer uma introdução para que você entenda aquilo que Deus quer ministrar no seu coração nessa noite. Eu estou usando a NVI, né? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 17, num acontecimento inédito do Novo Testamento. É algo único e muito singular. E tem uma frase nesse texto que ela muito me chama a atenção. E foi ela que me fez refletir naquilo que nós vamos estar compartilhando hoje nessa noite. Que é quando Jesus separa, né, os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e vai até um monte com ele. E ali Jesus ele é transfigurado na pessoa real que ele é. E o texto vai dizer assim, do versículo 1 até o versículo 5. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante dele. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, fareis 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, a quem me agrado, ouçam-o. Um dos conselhos que Deus deu no Novo Testamento é, ouçam o que Jesus está dizendo. Preste atenção naquilo que ele está ensinando. Deus usa um momento
único na Bíblia onde Jesus se transfigura diante dos seus discípulos, Moisés e Elias aparecem, Pedro se empolga e quer preparar 3 tendinhas para que eles ficam, mas, de repente, Deus pronuncia-se do céu e diz: olha, esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ouçam-o, porque o que ele está dizendo, o que ele está pronunciando, é algo de suma importância para que você possa viver uma vida tranquila e melhor. E Jesus nos falou sobre tantas coisas. Jesus nos falou sobre como amar a Deus. Jesus nos ensinou como amar ao próximo. Jesus nos ensinou sobre justificação. Jesus nos ensinou sobre santificação. Jesus nos ensinou sobre o pecado. Se nós passássemos a noite inteira aqui discorrendo acerca daquilo que Jesus nos ensinou, 24 horas seria pouco para que a gente alcançasse tantas coisas maravilhosas que Jesus falou, tantas coisas boas que Jesus nos ensinou. Mas tem algo que Jesus ensinou, e eu vejo como prioridade no seu ministério, e é algo que Deus nessa noite está dizendo: olha, ouça o que eu tenho para te dizer, porque o que eu tenho para te dizer hoje, nessa noite, pode ser muito relevante para a sua vida futura. E se tem algo que Jesus falou muito e fez parte do ministério dele, foi sobre o reino dos céus. Jesus falou sobre o reino dos céus de uma forma profunda e tremenda. Tão profunda que ele teve que ensinar através de parábolas, porque se ele fosse falar da maneira natural, talvez nós não entenderíamos. Jesus, ele falou tanto sobre parábolas que os 4 evangelhos têm mais de 140 citações acerca do reino de Deus. E o interessante é que só no Evangelho segundo escreveu Mateus, nós temos mais de 40 citações sobre o reino dos céus e o reino de Deus. E Mateus, ele vai usar um capítulo do seu Evangelho para que eu e você fiquem cientes da importância que Jesus deu ao reino dos céus. E eu quero só que você abra comigo em Mateus capítulo 13. A gente vai usar o Evangelho de Mateus hoje. Então, se você deixar aberto aí, vai ficar mais fácil. Mateus capítulo 13. Jesus, ele vai falar muito aqui sobre o reino de Deus. E dentro desse capítulo 13 de Mateus, Jesus vai contar 7 parábolas. E as 7 parábolas que Jesus vai contar, ela está relacionada ao reino dos céus. A parábola do semeador é a primeira. Depois Jesus ele vai falar sobre a parábola do trigo e a parábola do joio. Depois Jesus vai falar sobre a parábola do grão de mostarda. Depois Jesus vai falar sobre a parábola do fermento. Jesus vai falar sobre a parábola do tesouro escondido. Jesus vai falar sobre a parábola de grande valor. E Jesus vai falar sobre a parábola das redes lançadas. 7 parábolas que Jesus vai narrar sobre o reino dos céus. A primeira, ela é a parábola do semeador. A segunda, você pode encontrar ela no versículo 24. Eu vou dizer, aí você diz no final, reino de Deus, ou reino dos céus. A parábola do joio, versículo 24 do capítulo 13. Jesus lhes contou uma parábola dizendo, o reino dos céus. Aí no versículo 31, vai dizer, e contou-lhe outra parábola, o reino dos... E contou outra parábola, aí é vocês que falam, e contou-lhe outra parábola, o reino dos céus. No versículo, olha só, do versículo 31 para o versículo 33 vai dizer, e lhe contou-lhe ainda outra parábola, o reino dos céus. E aí não para por aí, no verso 24 ele vai dizer, o reino dos céus é... Ele conta 7 parábolas em um capítulo, para nos informar a importância que tem o reino dos céus. Mateus capítulo 13 tem 58 versículos, 7 parábolas e 12 citações em relação ao reino dos céus. E o interessante é que Mateus ele não usa o reino de Deus, porque Mateus ele vai escrever o evangelho dele para os judeus.
E ele sabia a preocupação que os judeus tinham em relação a pronunciar o nome de Deus toda hora. Então, Mateus ele vai falar o reino dos céus. E é sobre isso que eu queria comentar um pouco nessa noite. Sobre a importância que Jesus deu em relação ao reino dos céus. Mateus capítulo 5, Jesus vai começar o Sermão do Monte. E no versículo 3 ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é dele o reino dos céus. Capítulo 6 de Mateus, verso 33, Jesus vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Quando Jesus colocou como prioridade para a minha vida e para a sua vida algo a qual nós deveríamos buscar, Jesus colocou o quê? O reino. E esse texto, buscai, se você for ver no original, essa palavra buscai não é buscar de uma forma comum, é buscar com uma intensidade muito grande. É buscar com um esforço acima do natural, acima do normal, dada a importância que Jesus deu em relação ao reino de Deus. E eu queria hoje compartilhar 3 conselhos de Jesus para quem quer entrar no reino de Deus. 3 conselhos que Jesus deixou para que eu e você pudéssemos alcançar esse reino de uma forma plena aqui nessa terra. E o primeiro conselho, nós vamos usar Mateus, tá? Mateus capítulo 19. Vamos lá, Mateus 19, versículo 16 ao versículo 22. É uma passagem bem conhecida de um jovem que tem um encontro com Jesus. E aí no verso 16, o texto começa assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e ele perguntou: mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna, ou seja, o reino de Deus? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: é mole, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Primeiro conselho que Jesus deixa para mim e para você, para aqueles que querem entrar no reino de Deus, é que não será uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil decidir pelo reino de Deus. Eu sei que esse texto ele vai envolver dinheiro, mas eu quero que você hoje anule o dinheiro desse texto e pense na decisão que esse jovem tomou. Ele tomou uma decisão consciente pela escolha que ele fez. Mas o final do versículo diz que ele saiu triste. Ninguém toma uma decisão certa, convicto de que aquela decisão que ele tomou é a correta, e se entristece. Ele se entristeceu porque ele sabia que a decisão que ele havia tomado não era a decisão que ele devia ter tomado. Ele sabia que a escolha que ele tinha feito não era a escolha correta. E que Jesus está tentando nos ensinar é que alcançar o reino de Deus vai exigir de mim e vai exigir de você decisões difíceis de ser tomada. Não é uma decisão fácil. Para um alcoólatra, deixar o álcool não é uma decisão fácil. Não é. Quem já trabalhou aqui com alcoólatra sabe, não é uma decisão fácil. Para um pedófilo, deixar a pedofilia para seguir a Jesus, não é uma decisão fácil. Não é uma escolha simples. É uma decisão difícil. O reino de Deus vai exigir de mim e de você decisões difíceis de ser tomada.
Porque quando Jesus fala para ele, olha, obedece os mandamentos, ele diz, pô, moleza, eu tenho feito isso. Jesus não o questiona. Mas Jesus vai num ponto-chave com ele. Jesus fala, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, siga-me, acumula um tesouro no céu. Aí a decisão não era fácil. Aí a decisão não era simples. Não era uma decisão comum e nem fácil de ser tomada. Por isso que ele saiu triste. E às vezes, nós nos deparamos com decisões que Jesus exige de nós, que não é uma decisão comum. É uma decisão difícil de ser tomada. Porque ela não envolve algo comum e nem fácil. Ela envolve o seu reino. Jesus olha para esse jovem e fala assim, você precisa tomar uma decisão. E essa decisão não é uma decisão comum, porque Jesus iria passar pelo mesmo que esse jovem passou. Quando Jesus está no Getsêmani orando, Jesus tinha que tomar uma decisão difícil. E aí ele ora ao Pai e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não era uma decisão fácil. E não era uma decisão porque ele ia pagar o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Não era essa a questão. A questão era que desde a eternidade, ele nunca havia se separado do Pai. Ele eternamente viveu junto com o Pai. E agora, pela primeira vez, ele teria que tomar uma decisão de, por um período, ter que se afastar daquele que ele viveu eternamente junto. Não era uma decisão fácil, por isso que ele pediu, Pai, afasta de mim esse cálice. Não era o preço pelo meu pecado e pelo teu pecado, mas era a ausência de Deus que ele ia ter por um período na sua vida. Não era uma decisão fácil. Você sabe por que você está aqui hoje? Você sabe por que você está ouvindo essa palavra hoje? Porque você tomou decisões corretas. Porque você tomou as decisões que Jesus esperava que você tomasse. Não foram decisões fáceis. Se nós fôssemos pegar o exemplo de cada um aqui, foram decisões difíceis. Nós temos o exemplo da família do Ramiro, que todos conhecem. Foi uma decisão fácil, Ramiro? Continuar? Não foi. São decisões difíceis que deparam com a nossa vida. E Jesus fala, e aí, você quer entrar no reino? E aí, você quer viver no reino? Quantas pessoas você conhece que na hora da decisão abandonaram? Que na hora da decisão fizeram como esse jovem fez? O reino dos céus, Mateus vai dizer, desde o tempo de João Batista é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam pelas decisões corretas se apoderam dele. O reino de Deus, desculpa a palavra, não é para frouxo, não é para fraco. O reino de Deus é para aqueles que estão dispostos a pagar o preço e seguir em frente. Esse jovem abriu mão daquilo que Deus tinha para ele, porque tomou a decisão errada. Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus não é esse oba-oba que nós temos visto por aí nos dias de hoje, não. O reino de Deus é tomado por esforço, por decisões difíceis. Quando as coisas batem lá na tua casa, você tem que decidir. E aí não é fácil, querido. Por isso que eu não julgo quem não consegue tomar a decisão correta, como eu disse. Porque não é fácil. Para esse jovem aqui, os mandamentos eram beleza, pastora Renata. Ele falou, quando Jesus falou, obedece teu pai, faz isso, ele falou, moleza. Estou lá. Já estou com um pezinho no reino. E aí Jesus falou, agora vem a decisão, filho. Espera aí, você quer mesmo? E aí ele tomou a decisão que Jesus não esperava que ele tomasse. Mas glórias a Deus. Porque se nós estamos aqui, é porque diante das coisas que Jesus tem colocado diante de nós, nós temos decidido por Ele. A questão aqui não era apenas o dinheiro. A questão era a decisão a ser tomada. Esse jovem, eu acho que ele fez o mais difícil, que era não matar, não adulterar, não furtar, amar o pai e mãe. Coisas que hoje os jovens não fazem. Graças a Deus que você faz.
Quando Jesus falou isso, ele falou, estou garantido. Aí Jesus falou, espera aí, meu filho. Tem mais uma coisinha aqui, ó. Você quer ser perfeito? No reino de Deus não dá para entrar imperfeito. Ou ele nos endireita, ou a gente fica de fora. Jesus falou, você quer ser perfeito? Então faz isso. E aí a decisão dele foi, não dá. Eu não estou disposto a pagar esse preço pelo reino. O reino, para mim, tem valor. Mas o valor dele não se compara ao valor daquilo que eu adquiri com as forças das minhas mãos. Primeiro conselho que Jesus disse é que o reino dos céus vai exigir de mim e de você uma decisão difícil. Não é fácil, pastor Fábio. Não é fácil. Por isso que muitos ficam pelo caminho. Por isso que muitos não conseguem desfrutar desse reino. Porque a decisão não é fácil, querido. Ser crente de verdade não é fácil. Você vai se deparar na sua vida com decisões que você vai ter que tomar, que podem envolver o seu futuro nessa terra ou o seu futuro no reino dos céus. Jesus falou, ó, se esse jovem fizesse isso, Jesus falou, acumula um tesouro no céu, cara. Segunda coisa, segundo conselho que Jesus deixou para aqueles que querem entrar no reino dos céus, está em Mateus 20, versículo 20. Aqui é o pedido de uma mãe para 2 filhos. Ela chega diante de Jesus e ela vai fazer um pedido. E aí o texto vai dizer, então se aproximou de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, respondeu eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão o meu cálice. Mas olha o que Jesus vai dizer agora. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Segundo o conselho que Jesus deixou para aqueles que querem entrar no reino de Deus, é que no reino nos céus, não sou eu que escolho a posição nem as tarefas. Jesus deixou bem claro aqui, olha, a posição que você quer e a tarefa que você quer exercer, não cabe a mim te dar, cabe ao Pai. Foi Ele quem escolheu. E às vezes nós queremos trabalhar no reino de Deus e nós queremos escolher a nossa posição e nós queremos escolher as nossas tarefas. E Jesus está dizendo aqui, olha, vocês... Não adianta, porque pertence ao meu Pai a posição e a tarefa. Por que pertence a Deus a posição e a tarefa? Porque Deus nos criou com um... Os jovens vão lembrar disso, né? Com um... Cadê a juventude dessa igreja, Beca? Deus nos criou com um... Agora eu vou mais fundo, hein? Agora eu vou, Beca. Qual é a razão... Não, como é que é mesmo? Agora você vai ter que me ajudar, né? Ih, rapaz, olha essa idade. Gente, está na minha mente, mas não sai. Me ajuda, Vi, você lembra? Uma definição de propósito. Agora eu lembrei. Qual é uma definição de propósito? Olha só, eles esqueceram, pastor. Eles esqueceram, jovem. Uma definição de propósito, Vivi. A razão pela qual algo foi criado. Por isso que a posição e a tarefa é dele, porque ele te criou com um propósito. Existe uma posição exata onde Deus quer que você se encontre e existe uma tarefa que Deus quer que você faça. Só que o grande problema hoje é que nós estamos querendo escolher as nossas tarefas, escolher as nossas posições e executarmos as nossas tarefas. E aí é algo muito perigoso.
E eu vou fazer agora com a Beca aqui de novo o que eu fiz lá. Olha só por que é perigoso. Isso aqui é o quê? É uma caneta. Qual é a razão pela qual a caneta foi criada? Para escrever, para facilitar a escrita. Vem cá, Beca. Eu fiz isso aqui com a Beca lá. A Beca é minha amiga. Prende aí, Beca. Eu fiz isso com ela para os jovens entenderem. Eu acho que isso ajuda muito a gente a entender o que Jesus está querendo dizer nesse texto. Jesus está querendo dizer nesse texto justamente isso aqui, ó. Tomara que fique, né? Não ficou. Lá ficou direito, Beca. Você lavou o cabelo, né? Por isso que não está ficando. Lá você não estava de banho tomado, né? Ah, aqui. Legal. Serviu? Serviu. Funcionou? Tá beleza? Mas está cumprindo o propósito? Não está. O propósito dela não é esse. Entende o que eu estou querendo? Me devolve minha caneta. Entende o que eu estou querendo te dizer? Às vezes, deixa eu te falar algo muito interessante, guarda isso no teu coração. No reino de Deus não existe quebrar o galho. No reino de Deus não existe, não tem ninguém, vai tu mesmo. No reino de Deus não existe isso, porque o reino de Deus é muito organizado. Deus, ele é organizado de uma forma tão tremenda e tão profunda que o universo foi criado de uma forma que só ele poderia criar. Mas, às vezes, nós ocupamos uma posição, igual a caneta, que Deus não criou, não é a posição que Deus quer para nós. Nós cumprimos uma tarefa que não é a nossa tarefa. E aí, estamos fora do propósito. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, Deus criou cada um para uma função. E não cabe a mim posicionar ninguém. E nem que ninguém escolha a posição a qual ele quer ficar. Tem gente que quer ser pastor. Mas pergunta, pastor Luiz, se vida de pastor é fácil. Pergunta a ele se vida de pastor é fácil. Tem gente que quer ser levita, pastor. Quer estar aqui tocando violão. Mas aí, por não ser o local que Deus quer que ele esteja, quando o pastor marca o ensaio, o cara não vem. Aí. Pastor, tem um monte de caneta, então aí. Vai tirando essas canetas. Deus tem um propósito exato para a sua vida, é isso que Jesus está falando para essa mãe. Jesus está dizendo, olha, você está escolhendo uma posição para o seu filho que não é a posição que Deus tem para ele. Você está querendo uma tarefa que um fique do meu lado direito, o outro do lado esquerdo, que não é a tarefa que Deus tem para ele. Deus tem uma tarefa exata para você. Deus tem um propósito exato para a sua vida. Deus vai te colocar no lugar certo, e é no lugar certo que você vai frutificar, é no lugar certo que você vai vencer as batalhas, é no lugar certo onde você vai exaltar o nome do Senhor, é no lugar certo onde você vai encontrar a paz de Deus que excede todo o entendimento. Não ocupe na sua vida uma posição que Deus não estabeleceu para você, não deseje algo que Deus não desejou para você. Você foi criado para um propósito. Deus tem um lugar certo para você, e é nesse lugar que você vai frutificar, é nesse lugar que você vai exaltar o nome do Senhor. Não deseje, querido, algo que Deus não desejou para você. É isso que Jesus está dizendo para essa mãe. Você quer entrar no reino de Deus? Quer? Descubra qual é a sua posição em Deus. Não faça com que você exija a posição que você quer de Deus. Não é assim que funciona. Você não é uma caneta para quebrar galho. Você não é uma caneta para quebrar galho. Você é muito mais do que isso. Você é a menina dos olhos do Senhor. E Jesus está dizendo, olha, o fracasso das pessoas hoje é porque elas almejam e desejam posições a qual eu não escolhi para elas. E por não ter sido escolhido para essa posição, Ele não me deu os talentos suficientes para que eu possa exercer ela. E por não ser a tarefa que Deus exigiu de mim, eu estou ocupando o espaço de alguém que Deus poderia fazer algo fantástico na igreja. Você está entendendo o que Jesus está dizendo para essa mãe? Jesus está dizendo, olha,
O reino dos céus é muito organizado. Deus não te colocou nessa terra aqui para que você fosse apenas mais um. Deus te colocou porque existe algo que só você pode fazer com a perfeição. Porque Ele te deu os dons e talento para isso. Jesus está dizendo, olha, vocês estão almejando coisas que Deus não almejou para vocês. Vocês estão desejando aquilo que Deus não desejou para vocês. É muito bom, querido, estar aqui. Você acha que eu não queria entrar no ministério de louvor? Mas eu tenho ciência de que não é a posição que Deus me quer e nem a tarefa que Deus me deu. Tem gente que quer pregar, mas Deus te deu a unção, Deus te chamou para isso, Deus te capacitou para isso, Deus te vocacionou para isso. Porque, querido, se você for apenas um estudioso, mas não tiver o chamado de Deus para isso, você vai até conseguir falar bem, mas você não vai atingir os propósitos que Deus tem, porque não é a posição que Ele te colocou. Jesus está dizendo, olha, cuidado. Cuidado, porque o reino de Deus não funciona dessa forma. Deus tem as pessoas certas, Deus tem a tarefa certa. O reino de Deus é tão organizado que quando Daniel orou, no primeiro dia Deus liberou a bênção. Mas aí o príncipe da Pérsia prendeu o anjo. Aí Deus falou assim, vai lá qualquer um liberar ele. Não, Deus falou o quê? Miguel, por quê? Era a função dele. O reino dos céus trabalha assim, querido. Tem um lugarzinho no reino que você vai ter, assim, sabe, uma sensação de dizer assim, estou feliz. Não importa, querido, se é no anonimato ou se é nos holofotes. Mas quando você está na posição que Deus te colocou, dá uma sensação de paz, sabe? Você fala assim, cara, o que eu estou fazendo me deixa tão feliz. É o lugar que Deus tem para você. É isso que Jesus está dizendo para essa mãe. Jesus está dizendo, você está me pedindo algo que não é aquilo que Deus tem para os seus filhos. E o terceiro conselho que Jesus deixou, está lá em Mateus capítulo 6. A partir do verso 14. O pastor Fábio hoje pregou nesse texto de manhã, né? Foi uma bênção. Querido, se você não veio de manhã, você perdeu algo que talvez você não veja nunca mais. Eu sei que a vozinha fica com vergonha. Mas olha, quando ela começou a orar, eu comecei a chorar. E aí ela falou assim, mas eu não sei orar, eu só sei conversar com Deus. Eu falei, se conversar com Deus já é desse jeito, se ela ora, então, é igual a Elias, ó, não vai chover, não chove. E aí aqui Jesus vai dizer assim, ó, esse texto que o pastor Fábio leu de manhã, depois Jesus vai fazer a oração do Pai Nosso, e no versículo 14 ele vai dizer assim, ó, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Terceira coisa que Jesus falou é que, no reino de Deus, perdoar não é uma opção. Perdoar não é uma opção. Não é eu que escolho. Ele falou, ó, se você perdoar, você está perdoado. Se você não perdoar, não tem perdão. Aqui, ó, Bequinha me ajudou nisso aqui, gente, olha. E ela falou para mim não falar não, mas o negócio ficou tão lindo que é óbvio que vocês vão ver que não foi eu que fiz. Então eu pedi a ajuda dela com uma certa imposição e ela... Cada um com a sua caneta, não é a minha, né, pastor? Aí eu pedi a caneta certa para fazer. Mas, glória a Deus por isso. Uma coisa feita com a perfeição, né? Se fosse eu, vocês iam logo perceber. Eu já tentei fazer aqui, mas não deu certo. Jesus está dizendo aqui, olha, para quem quer entrar no reino dos céus, perdoar não é uma opção. Irmãos, ou áreazinha difícil. Negócio, a chapa esquenta. Eu vou te mostrar na Bíblia que é tão difícil perdoar, que quando eu li esse texto, eu falei assim, cara, eu estou com eles. O negócio não é fácil, não. Eu vou ler um texto com vocês, a gente já está encerrando. Vamos lá, Lucas, capítulo 17. Olha só por que Jesus colocou isso aqui para aqueles que querem entrar no reino.
Lucas capítulo 17. O pecado e a fé e o dever. Jesus vai tratar com os discípulos aqui sobre esse assunto de perdão. Mas no versículo 3, olha o que Jesus vai dizer. Tomem cuidado. Jesus está dizendo, ó, se liga, acende a luzinha aí. Aí Jesus vai dizer, ó, se o seu irmão pecar, repreendam, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra vocês 7 vezes no... Cara, eu falei, meu irmão, a chapa é quente. E aí Jesus continua dizendo, 7 vezes num dia. Deixa eu me sintonizar aqui. E 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, o que Jesus falou? Aí olha o que os apóstolos disseram no versículo 5. Os apóstolos disseram, Senhor, cara, é o seguinte, aumenta a minha fé, mano. Porque aí o negócio não é fácil. Jesus está dizendo, 7 vezes num dia, vai lá e perdoa. Aí os apóstolos devem ter olhado assim um para o outro e falado assim, Senhor, aumenta a minha fé. Porque se uma vez no dia já é difícil, pastor Cid, 7 vezes num dia, os apóstolos olharam um para o outro e disseram assim, Senhor, se não aumentar a minha fé, não vai funcionar. Ô, áreazinha difícil. Porque é uma área que parece que mexe com, sabe? É uma áreazinha que a gente fala assim, se eu pudesse pegar, enforcar e depois orar para Jesus ressuscitar. Porque perdoar, irmão, não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. Eu decido e pronto. Se a gente for levar para o campo da emoção, a gente vai lembrar da ofensa. E aí, quando você lembra da ofensa, você tem dificuldade de perdoar. Perdoar não significa que você vai ter que caminhar junto. Perdoar significa que você não vai mais tomar aquele veneno, entendeu? Para morrer aos poucos. E se você for parar para analisar, ninguém perdoou mais do que quem? Do que aquele que está ensinando. Ele é apto para nos ensinar sobre perdão. Porque ele nos perdoou. Ele é apto para ensinar sobre perdão para quem não merece. Porque Romanos capítulo 8, ou capítulo 5, eu não me lembro agora, se é capítulo 8, versículo 5, se é capítulo 5, versículo 8, vai dizer que ele nos perdoou quando nós ainda éramos inimigos dele. Então, ele tem toda a autoridade para dizer assim, perdoa, porque eu te perdoei. Olha para o lado. Você sabe por que esse irmão está aí do seu lado? Você sabe por que nós estamos aqui? Porque ele nos perdoou. E nós não éramos bonzinhos, nós éramos inimigos. Por isso que ele está dizendo, olha, se você perdoar, você tem perdão. Agora, se você não perdoar, não tem como Deus te perdoar. E eu quero concluir essa mensagem dizendo, quer entrar no reino de Deus? Não é uma decisão fácil. Não é. Se você ouviu sobre o Evangelho de Cristo, dizendo que é de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma, se Deus não vai exigir de mim e de você decisões difíceis, se Deus não vai levar eu e você ao extremo para ver se nós estamos dispostos a pagar o preço para seguir Ele, não é uma decisão fácil, pastora. Não é. Não é uma decisão que você toma e diz assim, não tem problema nenhum, não vai me fazer falta nenhuma. Não. Para conquistar algo de valor, você tem que empenhar um valor muito alto. O reino dos céus não é tomado de qualquer maneira. Não é tomado do meu jeito. O reino dos céus é tomado através de decisões difíceis. Decisões que às vezes vai doer muito em nós, mas vai trazer a sensação de que eu fiz a coisa certa.
Você quer entrar no reino de Deus? Saiba de uma coisa. Não é nós que escolhemos a posição e nem a tarefa. É Ele que designa. É Ele que escolhe. É Ele que levanta. Ele vai dizer para Davi, ó, eu te escolhi lá de trás das malhadas. Não foi você que me escolheu não, Davi. Foi eu que te vi. Foi eu que te escolhi. A posição que você vai ocupar, Davi, não é uma posição que você desejava, mas é uma posição que eu estabeleci para você. A tarefa que você vai ter, Davi, como rei de Israel, não foi você que escolheu, foi eu que escolhi. E se nós não tivermos consciência disso, se nós não tivermos convicção disso, nós vamos virar caneta. Vamos estar em posições que vai até dar certo, vamos cumprir tarefa que vai até dar certo, mas não é o que Deus tem para você. Pessoas fizeram coisas maravilhosas no reino. Lembra daquela galera que chegou, Senhor, em teu nome, eu ocupei uma posição que eu expulsei demônio. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus vai falar, cara, mas tu não fez o principal, que era o propósito pelo qual Deus te criou. Não te conheço. Você quer entrar no reino dos céus? Perdoar não é uma opção. Não é eu que decido se eu perdoo ou não. Não é uma opção. Mas, pastor, eu sofri. Jesus também sofreu, querido. Mas, pastor, dói até hoje. Dói porque você não perdoou. Porque se você tivesse perdoado, não estava mais doendo. O reino dos céus, desde a época de João Batista, é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam, se apoderam dele. O reino dos céus é tomado por esforços, decisões difíceis, posições corretas, tarefas corretas. Perdoar não é uma opção. Você quer entrar no reino de Deus? Cumpra aquilo que Jesus determinou na sua palavra. Cumpra aquilo que Ele tem ministrado no nosso coração hoje, nessa noite. Nós vamos começar o ano. Estamos começando o ano, primeira semana do ano. Nós fizemos muitos votos legais. Hoje de manhã foi um muito maneiro. Mas que tal hoje você... Não vou botar mais uma... Como é que é o nome, pastor? Não vou botar mais não, senão daqui a pouco a gente vai chegar na... Mas eu queria te dizer algo nessa noite. Jesus, ele vai dizer, em Mateus capítulo 6, verso 33, ele vai dizer algo que deveria ser prioridade na minha vida e na sua vida. Ele vai dizer, buscai, pois, em primeiro, o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas, aquilo que eu falei antes lá, vão ser acrescentadas. Mas em primeiro, o reino de Deus tem que ser o alvo. O reino de Deus tem que ser aquilo que vai ocupar o primeiro lugar na minha mente e no meu coração. Jesus está dizendo, busca com intensidade. Esse texto, buscai, é o mesmo que Herodes usa quando ele vai mandar matar os meninos. Ele usa esse mesmo texto, é um texto que traz a ideia de uma intensidade muito grande, um esforço muito grande, algo fora do comum. Jesus está dizendo, olha, usa todas as suas forças para buscar o reino de Deus, porque quando você fizer isso, as outras coisas naturalmente vão acontecendo na sua vida. Nós precisamos priorizar o reino. Nós precisamos buscar esse reino que Jesus tanto ensinou e que disse, o reino está no meio de vós. Nós buscamos tantas coisas, graduações. Eu estava conversando com meu amigo Roberto, eu falei, cara, eu estou triste. Parece até estranho, mas eu falei, eu estou triste porque nesse ano de 2023, eu busquei tanto terminar o meu seminário, que eu deixei o reino de Deus um pouquinho para trás. Sabe, esse ano eu quero me dedicar ao reino de Deus.
Eu sei que o seminário também faz parte disso. Mas o que eu estou querendo te dizer é que eu coloquei o seminário como prioridade. Eu deveria ter colocado o reino como prioridade e o seminário aconteceria naturalmente. Meu seminário foi uma luta, irmão. Foi uma guerra. Você imagina você ter que ler livro. Eu fiz 19 matérias nesse ano. O pastor Gilberto falou para mim, como é que tu conseguiu? Quase que eu falei para ele, pastor, olha, tinha hora que eu fechava a marcenaria de dia, cheio de serviço para entregar, ia para casa para ler, para fazer trabalho. Às vezes eu falava para a Rosana, pesquisa isso tudo aí para mim, coloca aqui que eu vou... Uma loucura. E aí hoje eu estou entendendo por que foi uma loucura, pastor. É porque eu priorizei ele, botei ele em primeiro lugar. Se eu tivesse posto o reino de Deus em primeiro lugar, talvez ele aconteceria de forma natural. Eu não teria perdido mais cabelo do que eu perdi. Coloca-se de pé no seu lugar, querido. Eu vou falar os 3 tópicos e você repete comigo. Eu vou falar e logo depois você repete, tá? Eu vou aqui modificar um pouco para poder ficar bem legal. Alcançar o reino de Deus não é uma decisão fácil. Isso aí eu não preciso nem te explicar, porque você deve saber de carteirinha que alcançar o reino de Deus não é uma decisão fácil. No reino dos céus, não sou eu que escolho a posição nem a tarefa. Isso é muito sério, irmão. Terceira coisa, no reino de Deus, perdoar não é uma opção. Gravou? Pessoas que vão ficar fora do reino porque tomaram decisões erradas. Nossa. Ninguém foi criado. Olha, o nosso Deus, apesar de ter nos deixado a Bíblia, é um Deus que fala pouco. Quando Moisés perguntou a ele, Senhor, quando os caras lá perguntar quem você é, quem eu digo que o Senhor é? E o que ele vai dizer? Diz que eu sou o que sou. Deus é assim. Quando Deus foi criar o homem, Deus falou, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Mas quando Deus criou Lúcifer, Ezequiel desce um texto, pastora, de quais eram as vestes que Deus fez para ele, as pedras preciosas, os engates que tinha. Olha só o cuidado que Deus teve quando criou Lúcifer. Os instrumentos criados por ele. Um Deus que fala pouco, tece um texto ali em Ezequiel sobre a criação de Lúcifer de uma forma magnífica. Mas ele escolheu uma posição e uma tarefa que Deus não tinha para ele. Pastor, você ora pela nossa vida? Eu quero estar aqui no altar, querido. Porque eu não quero ser confundido com as ofertas que o inimigo tem colocado diante de mim. Eu quero a posição que Deus tem para mim e a tarefa que Deus tem para mim. É o suficiente para que eu alcance o reino dos céus. Amém. Vamos chegar aqui à frente. Podemos ficar em pé, não tem importância. Nós vamos primeiro orar juntos, depois você pode fazer a sua oração mais pessoal, mais particular. Primeiro domingo do ano, né? Vamos nos achegar aqui. É uma palavra que sou muito grato a Deus por essa palavra. Fui muito tocado, muito abençoado. Uma palavra profunda, mas tremendamente simples, né? Muito clara. Ninguém teve nenhuma dificuldade para ouvir, né? Então vamos orar de olhos abertos. Você crê que funciona de olhos abertos? Tem crente que é supersticioso, né? Se eu não fechar os olhos, não é oração, não vai funcionar, né? Vamos orar de olhos abertos, tá? Eu falo e vocês vão repetir juntos. Senhor meu Deus,
e meu Pai, eu tenho certeza que esta noite, neste lugar, eu ouvi a Tua voz. E eu sei o que o Senhor falou comigo, de modo muito específico. Eu quero tomar uma decisão depois do que eu ouvi. Senhor, que nunca eu venha a hesitar, a tomar qualquer decisão, por mais difícil que seja, que esteja de acordo com a Tua vontade e com o Teu reino. Sério? Amém? Vamos continuar. Amém? Senhor, eu também decido que a partir de agora eu não vou trabalhar para tirar ninguém de uma posição que o Senhor colocou. E eu não vou ter inveja de ninguém em nenhuma posição. A única posição que eu quero no Teu reino é aquela que está no propósito do Teu coração para a minha vida. Eu posso ajudar qualquer irmão, qualquer irmã, qualquer pessoa na igreja a executar a sua tarefa. Mas a tarefa mais importante para mim é aquela que o Senhor estabeleceu. A partir desta noite, eu quero estar no Teu reino, na posição certa, fazendo a tarefa que o Senhor estabeleceu. E, Senhor, nesta vida é impossível viver sem praticar o perdão. Aumenta a minha fé. Porque realmente perdoar no meu esquema até dá, mas perdoar, como o Senhor falou, não é humano, é sobrenatural, é espiritual. Senhor, me ajuda, enquanto aqui eu estiver, a ser um perdoador, porque eu sei que eu sempre vou precisar de ser perdoado. Se você orou sério, eu sei que você orou. Agora curva a sua cabeça, fecha os seus olhos, faz a sua oração mais individual, mais pessoal. Se você quiser, pode falar assim: eu não repeti da boca para fora. A minha boca repetiu, mas era o meu coração confirmando essas palavras. O que eu repeti é o que eu entendi. O que eu repeti é o que eu creio. O que eu repeti é o que eu quero. Não falei sem sentir, sem pensar. Falei consciente. Por favor, Deus, primeira semana de 2024, eu creio nessa palavra. Eu quero viver, ó Deus, a partir de agora, dentro dessa palavra que foi revelada, que foi pregada hoje à noite. Não me deixa, meu Pai, esquecer dessa palavra, não me deixa. Que essa semente não seja roubada. Não deixa, Senhor, que eu não quero que o maligno roube essa semente. Que semente preciosa, Jesus. Muito obrigado. Essa semente é preciosa, eu quero guardar ela com carinho. Quero guardar ela com carinho. Que ela frutifique, Senhor, na minha vida. Que amanhã eu lembre desses itens, que semana que vem eu lembre, Senhor, que nunca mais eu esqueça dessa palavra. Senhor, eu oro agora por mim, Senhor, pelo Ministério de Louvor, que enquanto aqui estamos orando, eles estão cumprindo uma tarefa que é deles. Mas eu oro, Senhor, por cada um de nós. E nós pedimos ao nosso amigo
aquele que está conosco, cuja missão é nos ajudar. Nós pedimos ao Espírito Santo hoje à noite que Ele seja o nosso intercessor. Nós gostaríamos de orar melhor, mas nós pedimos que Ele olhe para o nosso coração e fale para o Senhor o que nós estamos sentindo. Que o Espírito Santo possa ler o nosso coração e dizer: Pai, o que está lá é isso, isso e isso. Faltou palavras, não soube articular direito a linguagem, mas, Senhor, o que esse coração quer é isso aqui. Eu sou intercessor dessa vida e eu intercedo por ele e por ela nesta hora. Espírito Santo, intercede por nós junto ao Pai. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Há tanto pecado na igreja de inveja de posição, de pessoa capacitada por Ti para fazer uma tarefa e negligencia, procrastina, não quer fazer, emburra, tem preguiça. Senhor, nós precisamos de perdão hoje à noite. Porque poderíamos ser um servo mais fiel, um servo mais dedicado. Poderíamos realmente botar o Teu reino em primeiro lugar. E às vezes não colocamos. Queremos as bênçãos especiais, mas não tornamos o Senhor especial. Não tornamos o Teu reino especial para nós. Senhor, obrigado porque o Senhor arrazoou conosco hoje à noite. E o Senhor tem razão. Não somos nós que temos razão, é o Senhor que tem razão. Assim, Senhor, nós Te agradecemos porque foi um privilégio para cada um de nós o Senhor ter nos permitido vir aqui hoje à noite. Nós fomos agraciados em virmos aqui hoje à noite. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós vamos cear de modo diferente hoje à noite, Pai. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode voltar ao seu lugar.